Dia, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esta celebração. Rezemos pelos falecidos. Hermes Marques dos Santos, Maria das Dores Mesquita Simões, Manuel Alfredo de Couto, Januária Medeiros e família, Mônica Rodrigues e família, pelas almas, Josefa Francisca da Conceição, Antônio Isidório da Silva, Justina Lucinda da Conceição, 5º aniversário, Alice Lucinda da Conceição, Clara Maria dos Anjos, Rosivânia da Mata Silva, Pedro Francisco da Mata, Manuel Batista, Antônio Cícero da Silva, José Gregório da Silva, Gessislaine Braz da Silva, João Dionísio Simões, Florinda Mesquita Simões, Genesi Vilela dos Santos, Margarida Maria Pereira da Silva, Maria Ferreira de Lima, João Alves Feitosa, José Alves Feitosa, João Batista Alves Feitosa, Maria do Socorro Rodrigues, Maria Lino Marcelino da Silva, 1º aniversário, Maria Mendes da Silva, Padre Antônio Bezerra. Rezamos pela recuperação da saúde de Wellington Pereira e de Maria Valdilene Nascimento. Rezamos também pelo fim dessa pandemia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, com esta celebração, contemplamos o Cristo glorioso que volta para junto do Pai e leva a humanidade consigo. Hoje recordamos o 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais, cujo tema é: para que contem aos teus filhos e aos teus netos, a vida se faz história. Também recordamos a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que se inicia hoje com o tema Gentileza gera gentileza, inspirado no livro dos Atos dos Apóstolos. Com muita alegria, iniciemos cantando. O Senhor subiu aos céus, aleluia, aleluia. O Senhor subiu aos céus, aleluia, aleluia. Levanta-se Deus, cadê os inimigos? Da sua presença parece os iníquos. São como fumaça que desaparece. São cera no fogo que logo derrete. O Senhor subiu aos céus, aleluia, aleluia. O Senhor subiu aos céus, aleluia, aleluia. Os justos se alegram diante de Deus. Cantai ao Senhor, vibrai, filhos seus. Abri o caminho ao grão cavaleiro. Dançai diante dele, Senhor justiceiro. O Senhor subiu aos céus, aleluia, aleluia. O Senhor subiu aos céus, aleluia, aleluia. O Senhor subiu aos céus,
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja celebra a solenidade da Ascensão do Senhor. Durante essas 2 semanas, a gente via vivenciando o discurso de despedida de Jesus. Eis que eu voltarei, mas que um dia, eis que voltarei ao céu, mas que um dia voltarei também e vos quero todos junto de mim. Então, a solenidade da Ascensão significa o quê? A alegria de Jesus que vai e a promessa que um dia voltará para nos resgatar. Então, neste dia, queremos agradecer a Deus por mais uma semana de vida que Ele nos concedeu, por estarmos aqui reunidos neste momento e para vivenciarmos essa promessa de Jesus que estará sempre conosco até o fim dos tempos. Para podermos celebrar com dignidade esta Santa Eucaristia, reconhecendo que somos pecadores, cantemos implorando a misericórdia do Deus nosso Pai. Pelos pecados, erros passados, por divisões na tua igreja, ó Jesus. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Quem não te aceita, quem te rejeita, pode não ver por ver cristãos que vivem mal. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Hoje se a vida é tão ferida, deve-se a culpa a indiferença dos cristãos. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Que o Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Entoemos o hino de louvor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor
do nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos no céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens e paz, Deus merece o louvor. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai, o esplendor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens e paz, Deus merece o louvor. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é a nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois membros do seu corpo somos chamados na esperança a participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo, até ao dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu, à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que os seus olhos não podiam mais vê-lo.
Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 46. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra, ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que vos revele e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos. E que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda a autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele
que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Ide ao mundo, ensinai aos povos todos, convosco estarei todos os dias até o fim dos tempos, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar. Meus irmãos, minhas irmãs, famílias, povo de Deus que reza e participa conosco através das redes sociais, também através da Jovem K FM, nossa cidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A igreja hoje celebra um grande dia, além de ser o dia do Senhor, a solenidade de sua ascensão. E o que fortalece, meus irmãos e minhas irmãs, ou que deveria fortalecer a nossa fé, seria justamente a certeza que deveremos ter da presença real de Cristo durante toda a nossa existência. Por que é que eu falo isso? Porque às vezes nós duvidamos. Veja que os apóstolos, os discípulos estavam ali e ainda não haviam acolhido verdadeiramente tudo que nosso Senhor tinha falado e ensinado e prometido e realizado. Eles ainda tinham dúvidas em relação a tudo isso. Vejam diante da pergunta, lá no Evangelho, quando eles fazem: Senhor, quando é que vai acontecer tudo isso? Qual a promessa? E Jesus diz o que? Não vos cabe saber. Não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Não vos cabe saber. Depois ele diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós,
para serdes minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria e até nos confins da terra. Então, qual o nosso papel diante da promessa realizada em nós por Jesus Cristo? Porque tudo aquilo que Ele anunciou, ensinou, se realizou. Eis que eu irei morrer, irei ser rejeitado pelos homens, irei ser crucificado, mas no terceiro dia ressuscitarei. Veja que Ele sempre falou isso. E depois disso, Ele ainda aparece várias e várias vezes aos discípulos para nos trazer a absoluta certeza do seu poder eterno e divino. E o que é que Ele espera de cada um de nós? Quando Ele diz, eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos, aí Ele diz também no Evangelho, a partir daí, não fiquem parados, olhando para o céu. Devemos construir o céu aqui na terra com alegria, através de quê? Do cumprimento de nossa missão. E qual é o cumprimento da nossa missão? Aí Jesus diz, ide, praticai, anunciai a boa nova do reino a todos os povos e nações e batizai-os em nome da Trindade Santa, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Essa é a continuidade de tudo aquilo que nosso Senhor nos ensinou e ao mesmo tempo convida-nos a observar tudo o que Ele também nos ordenou. Não fiquem aí parados. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo voltar para o céu, virá do mesmo jeito. Ou seja, virá agora não mais para sofrer, nem para ser pregado em uma cruz, mas virá em sua glória. Porque neste momento Ele está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso. E o mais importante, meus irmãos e minhas irmãs, é a certeza do fortalecimento divino, do amor do Pai e do amor do Filho, unindo-se ao Espírito Santo, ou unido ao Espírito Santo. Temos este advogado, por excelência. Ao anunciar a boa nova do reino, vocês estarão protegidos, agora por uma graça maior, a força do Espírito Santo. E com essa força eu estarei com vocês durante todo o tempo, até o fim dos tempos. Meus irmãos e minhas irmãs, como seria bom se tomássemos consciência do nosso compromisso de fé, ou seja, da fé que nós professamos. Como seria bom. Mas aí o nosso comportamento humano, em algumas situações, nos torna inseguros diante das provações, diante de uma pandemia do Covid-19 e com certeza outras que ainda virão. Não vamos nos conformar que no mundo, no planeta Terra, irá acontecer só essa pandemia e pronto. Não, virão outras. E nós devemos estar o quê? De cabeça erguida, acreditando, colocando Jesus à frente de tudo e confiando de que Ele tem poder para vencer todo o mal. O mal jamais vencerá o bem. Isso nós devemos ter a plena certeza. Agora, para fortalecer-nos cada vez mais por essa graça maior da presença do Espírito Santo sobre nós, a nossa resposta deve ser de positividade e não de negatividade. Acreditar na palavra de Deus, deixar-se alimentar por ela, significa o quê? Mudar de vida todos os dias, mudar o nosso comportamento todos os dias, procurarmos o encontro da palavra de Deus diante das dificuldades todos os dias e acreditar e ter a certeza dessa presença real, que Jesus está ou tem para conosco diante de suas promessas. Estarei convosco
Não tenham medo, todos os dias, até o fim do mundo. Na primeira leitura, livro dos Atos dos Apóstolos, ele vai dizer assim: não vos afasteis durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntam: Senhor, é agora que vais restaurar o reino? Como eu já falei, ele diz: não vos cabe saber, mas procurem realmente dar testemunho diante da autoridade que Deus vos dará após a graça do batismo, com a força maior da presença do Espírito Santo. Depois de dizer isso, ele é elevado ao céu, diante de todos eles. Os apóstolos continuavam ali olhando, enquanto Jesus subia. E nesse momento, aparece um sinal. Muitas vezes, tantos e tantos sinais nós pedimos a Deus, nós esperamos de Deus. E esses sinais continuam acontecendo diante desta pandemia, diante dessa dificuldade que nós estamos passando, por tantos e tantos gestos de solidariedade, de fraternidade, de amor que as pessoas também demonstram. E aqui, essas atitudes aparecem através de quê? De dois homens, como diz a leitura, vestidos de branco, que lhes disseram: por que ficais aqui parados olhando para o céu? Este Jesus que vos foi levado para o céu, ele virá do mesmo modo, como vistes partir, ou seja, glorificado. É esta glorificação que nós temos que alimentar a cada dia, diante de quê? Do pedido que nosso Senhor nos faz no Evangelho: ide por todo o mundo e batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, tragam a certeza da presença, da graça e força do Espírito Santo, através das palavras da Santíssima Trindade, diante do sacramento do nosso batismo. E ele vai dizer, a partir daí toda a autoridade me foi dada, no céu e sobre a terra, sobre todas as dominações, sobre todas as potestades. Então que nós possamos continuar acreditando na palavra de Deus e procurarmos querer ir ao encontro todos os dias desta alegria. Solenidade da Ascensão significa justamente isso, a alegria de estarmos sempre voltados para o céu. A alegria de estarmos sempre voltados para o céu, para alcançar no céu a graça do que todos nós tanto desejamos, a vida eterna. Que o Senhor nos fortaleça, que mesmo apesar de todas as dificuldades, não percamos a esperança, a fé na força e graça do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, a coragem de continuar testemunhando tudo aquilo que Ele nos prometeu, realizou e continuará realizando até o final dos tempos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, alimentados pela palavra e a certeza da paz definitiva em Deus, renovemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, a vida eterna. Amém.
nesta solenidade da Ascensão, apresentemos ao bom Deus as nossas preces, especialmente aquelas que trazemos no silêncio do nosso coração, dizendo: Senhor, escutai a nossa prece. Todos. Senhor, escutai a nossa prece. Amparai a vossa igreja, corpo místico de Cristo, para que continue fielmente a missão de Cristo, que Cristo lhe confiou, e que sempre dê um testemunho autêntico do Evangelho, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Celebrando hoje o Dia Mundial das Comunicações Sociais, em comunhão com o Papa Francisco, possamos, ó Deus, comunicar a força vital do vosso reino, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Que esta semana de oração pela unidade dos cristãos nos impulsione para práticas solidárias em vista da unidade, para que nossa gentileza gere sempre mais gentileza, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Próximo domingo estaremos celebrando a solenidade de Pentecostes. Então vamos ampliar essa semana de unidade, de oração por todas as igrejas do Brasil e do mundo, para que coloquem Jesus como centro e essência da realização de nossa vida e de sua missão em nós. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todas as pastorais, movimentos e serviços de nossa igreja, para que deixe-se guiar pela graça e força do Espírito Santo presente no meio de nós. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Ouvi, ó Deus, as nossas preces. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Podem sentar. Venho, Senhor, oferecer com esse vinho e esse pão tudo que existe em meu ser, tudo que há em meu coração. Vejo agora em teu altar essa oferta de amor. Quero também te consagrar toda minha vida, Senhor. E quando este pão for levantado e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. E quando este pão for levantado e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. E quando este pão for levantado e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei
e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a te levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. Oremos, meus irmãos, minhas irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Ó Deus, nós vos apresentamos este sacrifício para celebrar a admirável ascensão do vosso Filho. Concedei por esta comunhão de dons entre o céu e a terra, que nos elevemos com Ele até a pátria celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vencendo o pecado e a morte, vosso Filho Jesus, Rei da Glória, subiu hoje ante os anjos maravilhados ao mais alto dos céus e tornou-se mediador entre vós, Deus nosso Pai, e a humanidade redimida, Juiz do mundo e Senhor do universo. Ele, nossa cabeça e princípio, subiu aos céus, não para afastar-se da nossa humildade, mas para dar-nos a certeza de que nos conduzirá à glória da imortalidade. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e aclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, a quem sobe nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a no só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, Papa Francisco, por nosso Bispo Paulo
e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa igreja sempre unida. Conservai a vossa igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo, em que o vosso Filho único elevou a glória da vossa direita a fragilidade de nossa carne. Veneramos também a Virgem Maria, Mãe de Deus, o seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a igreja que estamos. Em comunhão com toda a igreja que estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e servas e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, de sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos ao Pai,
dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas. Hermes Marques dos Santos, Maria das Dores Mesquita Simões, Manuel Alfredo de Couto, Januária Medeiros e família falecida, Mônica Rodrigues e família, Josefa Francisca da Conceição, Antônio Isidório da Silva, Justina Lucinda da Conceição, 5º aniversário de falecimento, Alice Lucinda da Conceição, Clara Maria dos Anjos, Rosivânia da Mata Silva, Pedro Francisco da Mata, Manuel Batista, Antônio Cícero da Silva, José Gregório da Silva, Gessislaine Braz da Silva, João Dionísio Simões, Florinda Mesquita Simões, Genesi Vilela dos Santos, Margarida Maria Pereira da Silva, Maria Ferreira de Lima, João Alves Feitosa, José Alves Feitosa, João Batista Alves Feitosa, Maria do Socorro Rodrigues, Maria Lino Marcelino da Silva, 1º aniversário de falecimento, Maria Mendes da Silva, Padre Bezerra, também todas as almas do purgatório, que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos que adormeceram no Cristo, conceder a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do seu santo Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado
e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Aleluia! Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que Que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, sereis salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde e nos liberte para a vida eterna. Amém. Cantar a beleza da vida, presente no amor sem igual. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem livrar-nos do mal. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Fala do teu Filho às nações, vivendo como ele viveu. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem cuidar do que é teu. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem conosco ficar. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Ergue os que estão humilhados, doa-se aos pequenos, aos pobres. Missão do teu povo escolhido, Senhor, nossas forças redobre. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho.
Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis conviver na terra com as realidades do céu, fazei que os nossos corações se voltem para o alto, onde está junto de vós a nossa humanidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então queremos lembrar que esta semana é toda de oração pela unidade das igrejas, pela unidade dos cristãos. E hoje à noite, às 18 horas, teremos o terço. Hoje os noiteiros serão aqueles que fazem parte do apostolado da oração. Claro, uma representação, né, do apostolado da oração. Vamos continuar rezando, se Deus quiser, até o próximo domingo. Próximo domingo nós teremos a solenidade de Pentecostes. Solenidade de Pentecostes. Após a missa, então vamos organizar, atenção Pascom, mais um passeio, né, com a bênção do Santíssimo Sacramento pelas ruas de nossa cidade. Assim encerrando solenemente este mês de maio. Lembrando que o encerramento do mês de maio será no sábado, dia 30, por conta da solenidade de Pentecostes. Então encerraremos o mês de maio pela manhã, claro, com a missa de encerramento, e à noite também com a recitação do terço, onde nós faremos a coroação. A coroação será à noite, na recitação do Santo Terço, tá bom? No sábado, tá bom? Então todos convidados, vamos organizar, se Deus quiser, para o próximo domingo, Jesus sair abençoando as famílias nas ruas de nossa cidade. O pessoal pede tanto, isso é muito importante, tá certo? Então, encerramento sábado, dia 30, e solenidade de Pentecostes no domingo. Queremos agradecer a transmissão aqui da Jovem K FM, obrigado pela transmissão da Santa Missa e também, mais uma vez, aqui a nossa Pascom, através da internet. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Que tenhamos um santo e abençoado domingo, uma semana de oração. Vamos pedir a nosso Senhor pelo fim desta pandemia, ide em paz e que Ele nos acompanhe. Graças a Deus. Quem é essa que avança como a aurora? Maria, temível como um exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua. Maria, mostrando os caminhos aos filhos teus. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Quem é esta que avança como a aurora? Maria, temível como um exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua. Maria, mostrando os caminhos aos filhos teus.